A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora em todas as redes sociais, nas 7 principais redes sociais da internet, para mais de 30 países. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando neste momento, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, que são as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, cor e cores. Porque tudo na Bíblia é tempo, matemática e cores. Tudo nas escrituras sagradas é letras, números e cores. Glória ao nosso Senhor Deus. Letras, que são as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, matemática, tudo para Amazon e glória ao Senhor Deus, e cores, que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente nas atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos usá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite exercer essas 3 funções quem tem essas 2 autoridades espirituais. Por isso, nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, é o nosso Senhor Deus quem direciona sempre todo o resultado aqui, pois eu estou aqui para cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações para o lar, comércio, veículo, para seja onde for que vocês estiverem neste momento. Então vou dar início à ministração da oração, para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, junto com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora contra todo o mal, toda a obra do mal, que tentar se levantar para impedir, atrapalhar ou envergonhar a tua palavra de ser executada, de ser alcançada nesses corações, para libertar, curar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço também ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, para que verdadeiramente o teu nome seja ainda mais exaltado
exaltado e engrandecido na vida dos benditos, fiéis amigos do Senhor, que estão buscando nesta madrugada, junto conosco, nesta live da tua igreja virtual. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus o Todo-Poderoso. Sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início aos sorteios dos rebanhos dos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Vou explicar para todos vocês. Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E ímpar e par. E Mateus 25 também, versículo 31 a 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 8. E versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E lá no Novo Testamento, em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações toda madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, e também de escolher o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você esteja recebendo a palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus. Rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. São os primeiros rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono, a estarem recebendo uma palavra para aumentar a sua fé. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Livro de Tiago, que contém 5 capítulos, é o primeiro livro que estará sendo ministrado nesta madrugada para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, é o primeiro livro a ser ministrado e também é para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, sorteado, livro de Tiago, capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Tiago, capítulo 4, para a sua meditação. Lembrando a vocês que a partir de 1h12 da madrugada é o horário que nós reservamos para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, assim como eu faço sempre de segunda a sexta no @mileofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 5 é a próxima a ser ministrada para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas,
Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta live da tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que elas venham ser guardadas e revestidas com o manto do sangue do teu poder e que possa haver voz de júbilo e salvação chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos amados. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando, gente, por favor, abençoada, pare de colocar várias vezes a mesma frase, porque isso aí dá problema na live, tá bom? Então, por favor, peço encarecidamente que pare de colocar repetidas vezes a mesma palavra, já que eu já te saudei com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que eu não precise silenciar. Porque isso impede a live de alcançarem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos aqui à ministração do livro de Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência, por trás de cada número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo, seja onde você estiver, para assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 3 do livro de Tiago, o apóstolo Tiago ressalta algo que o próprio Senhor Jesus já havia nos alertado e que é sempre muito importante a nossa atenção, que é o nosso falar, aquilo que sai da nossa boca. Não adianta orar, jejuar, ler a Bíblia, buscar, se você não refrear a palavra que sai da sua boca. E às vezes a palavra não sai nem da sua boca, mas fica remoendo no seu pensamento. E você fica mastigando aquelas coisas ruins, palavras ruins, que quando chegar na hora da ira, no momento da raiva, você vai acabar fazendo o quê? Soltando e colocando ela para fora. E aqui o apóstolo Tiago deixa bem claro como é importante realmente nós tomarmos cuidado. E ele deixa bem claro que é perfeito aquele que consegue refrear a sua própria língua. Então busquemos sempre meditar na palavra do Senhor Deus. Milena, não consigo, para mim é impossível. Peça ajuda ao Senhor, que Ele te ajuda quando Ele olha para dentro de você e vê que seu coração está sincero, está transparente, que você está querendo praticar mais da vontade dEle e menos da sua própria. Pois Ele foi bem claro: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Próximo rebanho bendito ímpar de número 3, rebanho bendito par de número 4. Vou começar a interagir com vocês nos comentários a partir de 1h12 da madrugada. Até lá, é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus para aumentar a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Livro de Êxodo, que contém 40 capítulos. Livro de Êxodo, que contém 40 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Livro de Êxodo, capítulo 39. Êxodo, capítulo 39, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3, Êxodo, capítulo 39. E o rebanho bendito par, de número 4, livro de Êxodo, capítulo 40, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que eu interajo nos comentários durante toda a live no @mileofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, para mais honra e glória ao nosso Deus e Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada, oração de número 8. Não se esqueçam de curtir a live, compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor e de conferir no meu canal, @mileofertadim, as nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Vamos à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada agora. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em todas as portas, portais e janelas dos seus corpos, almas, espíritos e corações, para que eles possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se ajuntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração. No livro de Êxodo, capítulo 39, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração do livro de Êxodo, capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 7. Fizeram também de estofa azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios, para permearem entre o estofa azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se ajuntavam às suas 2 extremidades, e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 39 do livro de Êxodo, fala sobre a confecção das roupas exclusivas para serem utilizadas na ministração na casa do Senhor, que era a casa do Senhor, agora a casa do Senhor somos nós, mas reservar vestes exclusivas para você adorar,
para você ministrar, para você buscar ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, é extremamente necessário. E aqui, quando descrevem os materiais, vemos a presença de cores. Cada um desse material tinha uma cor diferente, a púrpura, olhinho fino, carmesim, e com isso por aí ia cada um com uma cor diferente, porque cada cor tem um significado nas escrituras da Bíblia Sagrada. E também vemos que todos eles eram materiais caríssimos, pedras preciosas, ouro, prata, sempre foram utilizados materiais de extremo valor monetário na construção, na obra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. O ponto disso aqui, o nosso Senhor não só merece, como pertence a Ele o melhor dessa terra. Mas o ponto é, o povo banhava as colunas em ouro, mas não tinha ninguém tendo falta nem necessidade de alimento. E hoje em dia, os pastores presidentes, obreiros, missionários, papas, seja lá quem for, enchem o peito para poder falar, colocam aqueles templos monumentais com ouro, com prata, com o melhor condicionado, o melhor som, o melhor isso, o melhor aquilo outro. E o obreiro não recebe o salário. A pessoa que entra ali dentro com fome, sai com mais fome ainda, porque o pouco que ele tinha, eles vão lá e retiram. Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. O ponto não é o material que é usado na construção do templo físico. O ponto é o serviço que o templo físico está prestando, independente da sua estrutura física. Isso que a gente sempre deve focar sempre a todos vocês. Nós estamos aí com a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, porque quem cuida do altar, da casa, do templo do Espírito Santo não somos nós, é Ele próprio. O que nós fazemos é obedecer e nos sujeitar de acordo com a sua vontade e a sua autoridade, aquilo que Ele já determinou e já estipulou. E tudo isso é como manda as Escrituras da Bíblia Sagrada. Eu estou olhando para todos os lados porque estou ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor a estarem recebendo uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12. Escolha o seu número de 1 a 12 e receba um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Oséias, que contém 14 capítulos. Livro de Oséias, que contém 14 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. João 7, versículo 24, julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Provérbio 18, versículo 13, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O abençoado mencionou ali em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. E aquele que anda segundo o Espírito, ele anda de acordo com a palavra do Senhor, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Livro de Oséias, capítulo 3. Oséias, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 11, Oséias, capítulo 3. E para o rebanho bendito par, de número 10, de número 12. Rebanho bendito ímpar, de número 11, Oséias, capítulo 3. Para o rebanho bendito par, de número 12, livro de Oséias, capítulo 4, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui para trazer a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. É necessário sempre estarmos examinando a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, para jamais cometermos nenhuma injustiça. E a abençoada fez uma pergunta correta. Para que serve essa plaquinha? Essa aqui, no caso, é para proteger a minha imagem, já que pessoas estavam utilizando indevidamente da minha imagem e com isso causando prejuízos financeiros às pessoas que nos acompanham. Se você vê o meu rosto em alguma rede social, você vê só uma cabeça flutuante por aí, esse QR Code está borrado, manchado, alguma coisa está tampando ele, além dos comentários das lives, é claro, quer dizer que a pessoa que está retransmitindo essa live, ela está mal intencionada. Então é bom que você se retire e acompanhe nossos perfis, nossos canais oficiais para mais honra e glória ao nosso Deus. E aquela ali em cima, ela funciona e é para vocês ofertarem
ou dizimarem nessa obra do nosso Senhor Deus. Lembrando que eu não sou a líder desse ministério, eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor Deus, estou debaixo da autoridade do nosso sacerdote e apóstolo, não sou de menor, tenho mais de 20 anos, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus, o Cristo. E nós temos autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as pessoas. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos oferecendo mais de 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Nosso líder é o apóstolo e sacerdote bendito, bem-aventurado Marcos dos Santos. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de escolher o seu número de 1 a 7 também, para que logo mais você receba mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. Oração de número 10 é a próxima a estar sendo ministrada. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja os poderes que é no sangue do Senhor Jesus sendo derramado, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até as plantas dos seus pés, e que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, e dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Oséias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, pois possui somente 5 versículos. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata, e um homer e meio de cevada. Ele disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos no lar, ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nosso Senhor, nesse capítulo 3 do livro de Oséias, sempre agindo de forma que confronta o nosso eu, a nossa carne. Pois para alguém que era um profeta, se casar com uma mulher adúltera, com uma, não posso falar a palavra exata, apesar de já ter passado a meia-noite, mas como uma mulher do trabalho, vamos dizer assim, era algo considerado um absurdo, algo inaceitável, inadmissível. E o Senhor ordenou aquele homem, que era profeta, para executar esse serviço, para que ele servisse de exemplo de como o Senhor, verdadeiramente, o amor do Senhor para com o seu povo, fazia com que mesmo o seu povo sendo ingrato, o Senhor constantemente continue dando oportunidade, porque o nosso Senhor é bondoso, misericordioso e justo. E aqui o Senhor foi bem claro, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então vamos verdadeiramente nos aproximar do Senhor com um coração sincero, com um coração simples. Parar com aquela história de, se não vem por amor, vem pela dor. Vamos buscar conhecer. Busque vir por conhecer esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão tremendo, esse Deus bondoso, misericordioso e justo, mas que também é fogo consumidor. Então nós devemos buscar temer e termos respeito e honra ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois temer ao Senhor não é medo. Temer ao Senhor é respeito, é gratidão, é honrar a esse Senhor que tudo faz por todos nós, para mais honra e glória ao nosso Deus, quando nós damos permissão para Ele operar ao nosso favor. Pois como está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. E quem o Senhor Jesus afirmou que o ama,
aquele que guarda e pratica aos seus mandamentos. Tenham todos mais uma vez muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Próximo rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Escolha também um número de 1 a 7, que logo mais nessa live eu estarei sorteando mais 7 números. E a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Livro de 1 Coríntios, que contém 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, que contém 16 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Estamos agora em todas as redes sociais, para mais de 30 países, levando a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5. 1 Coríntios, capítulo 13. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de 1 Coríntios, capítulo 14, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada, lembrando que todos que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais, que são 12 ao todo, recebem orações além das que são realizadas durante as lives de segunda a sexta, pois o nosso sacerdote e apóstolo continua orando por todos vocês toda madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E dependendo da rede social, essa live fica salva para que você possa voltar às ministrações anteriores, acompanhar, ver as bases da Bíblia Sagrada que nós apresentamos para cada uma atividade que nós praticamos sempre aqui em todas as lives. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, em todas as redes sociais, aquele azinho com o círculo em volta, Igrejas Benditas. É no plural, não é com X, é com S no final. Mas deu para entender. Igrejas Benditas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, Igrejas Benditas, ou acompanhando as gravações futuramente, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam de madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres e revestidos com o manto do teu sangue e do teu poder, para que estejam protegidos de tudo e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei, foi sem querer. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Do versículo 7 ao versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7 ao versículo 13. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, o amor é o nosso Senhor Jesus o Cristo. Por isso tudo crê, tudo suporta, tudo persevera, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E aqui o apóstolo Paulo nos faz uma exortação para nós, um alerta, para nós tomarmos sempre muito cuidado, para não confiarmos na nossa inconstância. Pois aqui ele deu exemplo clássico de que você não é o mesmo que você era quando era criança. E quando você era criança, alguma convicção sua, você tinha certeza que aquilo ali era a mais pura verdade. Você acreditava ali de pé junto, você achava que aquilo ali era o melhor.
Não precisa nem ir muito longe para a sua infância. Vamos para a adolescência. Cada ano que se passa, você vê o quão idiota você era no ano anterior. Então devemos lembrar que não tenho, agora eu já sou maduro, já tenho muitos anos, já sou um homem, uma mulher de cabelos brancos, menina. Então eu sei da sabedoria, eu sei disso tudo. Mas você nunca vai chegar aos pés daquele que detém todo o conhecimento. Então não adianta a gente querer ficar brigando, ficar reclamando, falando contra aquele que sabe de todas as coisas e que a vontade dele é que todos se salvem, e ele foi bem claro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então devemos buscar pegar sempre o nosso eu e abandonar, porque ele é sempre inconstante. Você não pode confiar no seu eu de agora, porque daqui a 1 minuto ele pode mudar completamente. Então é muito importante a gente confiar naquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e para todo sempre. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, em nome muitíssimo. Amém. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. É o próximo a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Próximo livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. Livro de Miqueias, que contém 7 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, Miqueias, capítulo 7. E também para o rebanho bendito par de número 8, livro de Miqueias, capítulo 7, para a sua meditação. Vamos à ministração aqui de mais uma oração nesta madrugada para levar a palavra do Senhor aos seus corações. Oração de número 12. Pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através daquele QR Code que está aparecendo ali em cima, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que nós temos aptos, temos autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as pessoas e afirmamos que o seu dízimo, a sua oferta conosco, não será em vão. Mateus capítulo 15, de 7 a 9. Pois nós estamos aqui de acordo com a vontade, a palavra e a justiça do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não é nada nosso, é tudo sempre por Ele, para Ele e através dele são todas as coisas. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que através dos poderes que é no sangue e no fogo do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra todo o mal e toda obra do mal, haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação nos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco. Que eles venham ver o cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras das tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora e vejam a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor Deus em espírito e em verdade. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, muitíssimamente. Presta atenção. Vamos aqui à ministração no livro de Miqueias, capítulo 7,
Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui, com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de 00h07 até 1h12 da madrugada, focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 da madrugada, estou interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, com porquê, para quê e como. Lembre-se de deixar nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para você demonstrar que você é alguém de coração sincero, que está aqui para interagir, para participar, para conhecer mais da palavra do Senhor, das nossas obras e dos nossos projetos, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 3 ao 9. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o meu Deus, me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Todos os capítulos batendo sempre numa mesma tecla. A importância que tem em nós vigiarmos e aproveitarmos a infinita bondade e misericórdia do Senhor. Percebam que aproveitar não é desperdiçar, não é negligenciar, e também não é você tentar fazer com que a bondade e a misericórdia do Senhor sejam em vão na sua vida. Pois aqui deixa bem claro que o grande dia do Senhor está se aproximando. E hoje em dia as pessoas ficam tão preocupadas em quais são os sinais, como será, quando vai ser. Por que você quer saber o dia? Por acaso você quer se converter aos 45 do segundo tempo? Então vamos examinar sempre com muita atenção e cuidado, pois o Senhor só nos disse os sinais que era pra gente não se escandalizar. Aí hoje em dia o povo se escandaliza, fica tão focado nos sinais e esquece da essência, da verdade, do Evangelho. Aquilo que está oculto, mas estaria sendo revelado se os seus olhos não estivessem sendo tampados por uma falsa luz, um brilho do qual não tem parte com o Senhor, um brilho que não é da parte do Senhor. Então devemos buscar tirar a venda de nossos olhos, tirar a trave, largar tudo que eu acho, que eu penso, que eu imagino e buscar verdadeiramente olhar para o Senhor, para vermos a glória do Senhor, a glória dele preencher o verdadeiro templo dele de hoje em dia, que somos nós, os seres humanos. Permita a presença do Senhor habitar dentro de você, através das suas obras, dos seus frutos, confessando ele constantemente em cada coisa que parece pequena aos olhos dos seres humanos, mas que espiritualmente tem um peso grandíssimo. Pois aqui nós vemos como que o Senhor deixa bem claro, na versículo 9 está escrito bem claro: sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Nosso Senhor é justo. A recompensa do pecado é uma, a consequência do pecado é outra. Então a consequência do pecado todos vão acabar passando. Agora, qual foi a outra palavra que eu falei, que eu esqueci? Sejam todos muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. A recompensa do pecado é outra. Livro de Miqueias, capítulo 7. Então é sempre importante examinar com muita atenção e cuidado para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao último rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Tito, que contém 3 capítulos.
Livro de Tito, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que eu também faço lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @mileofertadinho. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 1, Tito, capítulo 1. E para o rebanho bendito par, de número 2, livro de Tito, capítulo 2, para a sua meditação. Para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, através de nossas vidas, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 7 é a próxima a ser ministrada. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através dessa internet, através desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Poderoso, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Não sou pastora abençoado, sou ministradora da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor Deus. Uma igreja virtual, pois lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E nós usamos também da internet como uma ferramenta que é ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, bilhões de pessoas podem ter acesso à graça de Cristo. Então vamos aqui agora à ministração no livro de Tito, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 16. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta, que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de Tito, o apóstolo Paulo dá um alerta claríssimo para aqueles falsos irmãos, pois ele foi bem claro, especialmente os da circuncisão, ou seja, aquele que aos olhos da carne é o ápice da santidade na terra, mas que nós devemos estar examinando as suas obras e os seus frutos, porque, como o próprio Senhor Jesus afirmou, pelos frutos nós conhecemos a árvore. Pois aqui no versículo 16 o apóstolo Paulo deixou claro: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Porque o próprio Senhor Jesus afirmou: uma árvore boa não produz frutos maus, e uma árvore má não produz frutos bons. E precisamos estar atentos, que é nas pequenas coisas que o Senhor revela àqueles que estão atentos, que estão abertos para ouvir, para prestar atenção. Aqueles que são sal e luz, o Senhor não deixa tanto eles passarem despercebido, como também aquilo que o inimigo está tramando de maneira oculta, também é revelado, vem à tona. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao
último livro e capítulo a estar sendo ministrado nessa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Lembre-se também de continuar acompanhando as nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MillerOfertaDin, para vocês ficarem atentos no lançamento do meu livro, instruindo todos vocês de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. E antes de ir para o livro de Neemias, que o apóstolo Paulo deixou aqui bem claro, falando sobre que eles pervertem casas inteiras. Porque o trabalho, desde antes do Senhor Jesus, sempre foi realizado de casa em casa. Porque é necessária essa participação, essa interação na casa das pessoas. As pessoas trazerem a presença do Senhor para dentro de suas casas. Mas se não for feito com santidade, de acordo com a vontade determinada pelo nosso Senhor, se torna em vão e se torna perigoso. Por isso que nós sempre nos colocamos aí à prova para todos vocês. Examinem as nossas obras, examinem os nossos frutos, coloquem à prova todo e qualquer líder que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Temos as nossas mais de 100, são mais de 100 denúncias que são materiais de trabalho para vocês estarem examinando com muita atenção e cuidado. O livro de Neemias, que contém 13 capítulos. Livro de Neemias, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estamos sempre aqui com o devido respeito, trazendo a palavra do Senhor e nos colocando à prova como o Senhor Jesus se colocava. João capítulo 8. Quem de vós me convence de algum pecado? É necessário aquele que fala por ele, fala como está escrito nas Escrituras Sagradas. Livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, para a meditação de todos nós nesta madrugada. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. Sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, com orações e ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus, no lar, comércio, veículo, seja onde for que vocês estiverem ou para onde vocês estejam indo. A palavra, a presença do Senhor possam sempre acompanhar as suas vidas. Salmo 119, versículo 105. A palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Oração de número 2 é a próxima a ser ministrada. Lembre-se, vocês que estão nos acompanhando em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, sigam ou se inscrevam em todas as nossas 12 igrejas virtuais. Qualquer instabilidade em uma rede social, corram para outra, pois estamos ao vivo em todas elas com o mesmo @Igrejas Benditas. Para mais um glória ao nosso Senhor Deus. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração, na tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 a 46. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra todo laço, todo mal e toda armadilha do inimigo, e que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para essas vidas alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Neemias, capítulo 8, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Neemias, capítulo 8, versículo 8 ao 14. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada, preparando para
os que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa alegria. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 8 do livro de Neemias, nós vemos aqui a importância que há em haver alguém que explique a palavra do Senhor, mas também do povo estar atento, prestando atenção, para que possa compreender, para que a palavra possa ser semeada nos seus corações. Porque lá em Marcos capítulo 4, o Senhor Jesus fala das diferentes terras. De que adianta uma semente boa se a terra não receber aquela semente corretamente? Se aquele que semear a terra não cuidar da terra antes dela receber aquela semente? Se aquele que semeia a semente não ir lá cuidar depois da semente que está ali germinando, para que ela possa permanecer? Onde está escrito tudo isso? João capítulo 15. O Senhor Jesus foi claro: para que demos muito fruto e o nosso fruto permaneça. Para o fruto permanecer, é necessário haver um cuidado, uma atenção, um carinho. Tanto é que aqui no dia da festa do Senhor, se juntavam todos, e aqueles que não tinham, eles iam ali e ajudavam, e supriam, um irmão se preocupando com o outro. Pois como está escrito lá no livro de 1 João, como você pode falar que você ama a Deus se você odeia o seu irmão? Ah, não, menina, não odeio meu irmão, não, eu amo ele. Mas como você ama ele? Quando o pastor vira pra você e fala, vira aí pro lado, aperta a mão do seu irmão, dá um abraço nele e fala que você ama ele, que Jesus ama ele. Não é assim que se ama o seu irmão. Se ama através de atitudes. Mateus 25, de 31 a 46. Aqueles que em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos com atitudes. Porque não adianta só chamar ele de Senhor. Porque os bodes que ficaram à esquerda também falaram Senhor. Mas quando que nós te vimos necessitado e não te assistimos e não te ajudamos? Aí ele foi bem claro: quando o negaste a fazer a um desses meus pequeninos irmãos, a mim não fizeste. Então é isso que nós precisamos estar sempre atentos, aonde está o nosso foco, a nossa atenção, a nossa concentração. Para de ficar querendo saber qual vai ser a cor da carruagem que vai ver a vinda do Senhor Jesus, se vai ter carruagem, se não vai ter carruagem, se vai ser cavalo, se não vai ser cavalo. Independente do que seja o fim dos tempos, isso não é importante para a sua vida. Ele não te falou como vai ser o fim dos tempos para você ficar ali vidrado procurando cada um micro sinal que vai acontecer. Foi bem claro, é só para você não se surpreender, não se assustar, para você acalmar o seu coração e aguardar e verdadeiramente praticar aquilo que ele já mandou. Você verdadeiramente trazer à tona a palavra, a semente que foi semeada no seu coração. É o nosso dever e a nossa obrigação. Sejam todos muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do Senhor Jesus. Já vou responder a sua pergunta, abençoado, daqui a pouquinho. Agora estarei sorteando os 7 números. Escolha o seu número de 1 a 7 para você receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 39. Êxodo, capítulo 39, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 1, livro de Oséias, capítulo 3. Oséias, capítulo 3, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 7, vai meditar em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 5, vai meditar em Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, se você escolheu o número 4.
Antes de dar um comunicado muito importante para todos vocês, vou apresentar para vocês uma das nossas novas denúncias com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E a denúncia de número 76, que eu estarei apresentando agora para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada em seus corações. Muita atenção nesse desafio com um prêmio multimilionário que faz parte das mais de 100 denúncias. Com o prêmio somado delas, valem mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus, o Cristo, pois ele afirmou que, se a igreja e o seu líder estiverem mentindo ou errados, ou com obras com defeitos, as pessoas que dizem que são deles ou que eles são dela, vão ser 2 vezes mais condenados do que o líder. E nós fazemos um desafio para encontrar e honrar as verdadeiras igrejas do Senhor Deus. Se a sua igreja ou seu líder e você não estiverem no caminho da condenação, nas palavras do Senhor Jesus, o Cristo, nos livros de Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 37 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vou dar agora uns comunicados importantes e daqui a pouco estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas. Deixem aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que saibamos que você é alguém que está aqui com sinceridade e transparência, querendo participar e interagir, conhecer mais da palavra do Senhor Deus ou de nossos projetos, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante todas as lives de segunda a sexta, vocês também recebem orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E você também tem a flexibilidade nos horários, horário da manhã, da tarde, da noite e da madrugada, em nossas 12 igrejas virtuais, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver ou para onde você vá, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. Lembrando que todos que são membros de nossas igrejas virtuais podem continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o próprio Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E também vocês vão receber em nossas 12 igrejas virtuais bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários, início e fim de todas as lives, nossas igrejas virtuais, estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e horário das lives estará na descrição do vídeo e outras informações importantes também. Em outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo, vocês vão encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou é eles quem estão apresentando e praticando a verdade.
E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente dos seus segmentos de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Marco Antônio, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, seja muitíssimo bem-vindo, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. E outro abençoado perguntou: você congrega em uma igreja sem ser virtual também ou só na igreja virtual? Devemos lembrar que congregar não é em corpo físico, e sim é principalmente em espírito. Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só espírito. E eu interajo... O próprio Senhor Jesus também, Mateus capítulo 18. Exatamente, o próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 18, que deixou bem claro que ele é espírito e ele vai estar junto conosco em espírito. Eu posso frequentar qualquer um templo físico, igreja de congregação, aceito convites também, mas eu estou aqui para trazer aquilo que é essencial e prioridade para todos nós, que é a palavra do Senhor, o seu evangelho, o Espírito Santo de verdade. Não abençoado, não sou pastora. Esse título não é permitido nem para o homem, nem para a mulher, pois lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou: um só rebanho, um só pastor e eu sou. E aqui um outro abençoado de Viçosa do Ceará, mas mora em São Paulo, Francisco, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, independente de onde estiverem nos acompanhando, independente dos seus recursos ou condições financeiras, entre em contato conosco através do privado, peça um de nossos templos físicos para a sua região, entre em contato com as autoridades competentes da sua região, seja o seu vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, presidente, entre em contato com eles, peçam para que eles peçam um desses templos físicos para a região, que traz todo um desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, uma fé viva, tudo para mais honra e glória. As pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, vestir, calçar. Exatamente. E também trabalho para cada um deles, independente do segmento de fé deles. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o abençoado comentou: por que tem pastor que fala que a gente não deve ficar mudando de igreja? Porque esse aí acha que, por ele se chamar pastor, ele acha que ele é o dono da ovelha, mas não tem permissão nenhuma para esse tipo de coisa. Você, por acaso, em algum momento, viu os apóstolos do Senhor Jesus, ou o próprio Senhor Jesus, falando: ó, não se mistura, não se junta, não fica de um lado para o outro? Qual foi a palavra do Senhor Jesus? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E fazer discípulo. E fazer discípulo. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, quando os discípulos do apóstolo Paulo não estavam querendo se ajuntar com os outros apóstolos, tomaram um baita de um puxão de orelha, e ele perguntou: vem cá, foi Paulo crucificado por vós? Foste vós batizados em nome de Apolo? Então, nesse momento, que a gente examina com muita atenção e cuidado, para ver como é que, de maneira sutil, o inimigo está ali fazendo separação. Porque até mesmo aqueles que não tinham ligação com o Senhor Jesus, quando os seus discípulos viram eles falando do Senhor Jesus, mas sabia que eles não tinham parte com ele, eles foram lá e repreenderam aquelas pessoas. Mas aí, o que foi que o Senhor Jesus falou? Quem não é por mim, é contra mim. Então, E em Mateus capítulo 13 também o Senhor Jesus falou bem claro: aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Exatamente. Quem Mateus separa, 12. faz, é ele que ele que vai separar no juízo final, lá exatamente. Em Mateus capítulo 13, ele falou: mesmo até sendo filhos do inimigo, é necessário estar todo mundo junto, para que a luz verdadeiramente venha brilhar, o justo venha realmente dar fruto. Então é necessário. O fruto da luz é luz nas trevas, assim como está escrito. Salmo 112, entendeu? Versículo 4. Então é isso aí. Então é necessário realmente, ele realmente dar acesso, o alimento para as ovelhas, ele ter obras para as ovelhas poder copiar dele, para poder jamais o inimigo entrar nelas. Isso está onde? Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7 e 17. Você tem que copiar as obras do seu líder. Exatamente, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Ele abençoado perguntou qual é o nome do meu livro. Meu livro ainda não foi lançado, então esse tipo de informação ainda não revelamos ao público. Estamos aí verdadeiramente trazendo a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Mas vai chegar logo. Mas vai chegar logo, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
E aqui o meu soldado perguntou qual a diferença entre católicos e crentes. Nenhuma, porque crente todo mundo é. Católico, crer também. E católico, se ele é empresário, ele crê. Se ele é trabalhador, ele crê também que quando ele trabalhar vai receber o dinheiro. Acredita, se ele é católico, né? Se ele é empresário, ele crê também que se ele fazer uma boa quantia, ele vai realmente até ganhar até o mundo. Então por aí fora vai, entendeu? Palavra do Senhor Jesus, entendeu, pessoal? E a palavra católica quer dizer uma igreja para todos. É isso aí que é a diferença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, nas 7 principais redes sociais da internet. Não se esqueçam de seguir e se inscrever em todas elas para estarem sempre atentos, alertas em todas as novidades, para estarem recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Como eu vi o pessoal comentando aqui sobre pastor, eu vou apresentar para vocês uma das nossas novas denúncias, que essa aqui tá fresquinha, não saiu ainda aí na rede social, para que vocês possam ver sempre com muita atenção e cuidado para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que você encontra uma playlist com as nossas 100 denúncias no @mileofertadim. De segunda a sexta, tudo para mais honra e glória do nosso Deus. Nós temos live 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 60 países. Para mais de 30 países. Exatamente. E a denúncia é tão importante para você, é tão importante vocês examinarem as denúncias, por quê? As denúncias falam de 4 situações: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Essas 4 situações, essas 4 atividades, se tiver uma delas só dentro das igrejas, uma só dela, condena todos que estão na igreja. Iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Se tiver uma só, estamos avisando a vocês, tomem cuidado. A maioria das igrejas tem as 4. Exatamente. Uma só condena todos que são dela e todos que diz que elas são sua. Iniquidade, impiedade, anticristo e seita. A maioria das igrejas tem as 4, tá bom? Infelizmente. E ali o meu soldado perguntou, então por que existe rivalidade entre eles se eles adoram o mesmo Deus? Por um simples fato, que envolve a religião. As pessoas podem conviver umas com as outras, cada uma diferente, mas a religião não pode conviver uma com a outra. Não importa o quão abrangente é essa religião, sempre vai entrar em contato com a outra religião, porque religiões são baseadas na opinião, vontade dos seres humanos. E é impossível a opinião e a vontade dos seres humanos se encaixar sempre em todo mundo gostar. Agora, quando é a palavra do Senhor Deus, é bem claro, não é o seu querer, não é a sua vontade. É aquilo que está escrito, aquilo que Ele determinou, que Ele conquistou com um preço altíssimo. E aqui um outro abençoado comentou: que religião é como uma bandeira religiosa, ele quer tomar posse dos então outros. Ele sempre vai falar que o outro tá errado, que o outro tá mentindo. Mas quando manda provar, nenhum deles prova nada. E ele vai falar que ele tá falando a verdade. E é justamente também por esse motivo que nós temos as mais de 100 denúncias. E nossa denúncia de número 91, que é a mensagem de número 52, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Aqui nós citamos o trecho de livro de João capítulo 10, em que o Senhor Jesus o Cristo afirmou que há um só rebanho e um só pastor. E se o Senhor Jesus é Deus, é Senhor, é mestre, não pode mentir, e suas palavras não podem ser revogadas nem anuladas, como é possível o ser humano possuir o título de pastor apenas com base em um único versículo com as palavras de Paulo, que é servo, discípulo e escreveu de próprio punho ser escravo de Cristo? E se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus mentiu e o ser humano pode ser nomeado a pastor ou pastora apenas por apacentar o rebanho de Cristo, e que se denominando ou nomeando alguém a pastor ou pastora, ele não está blasfemando, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Lembre-se que um título não te faz alcançar a salvação, mas pode sim fazer você perder ela. Por isso nós estamos trazendo essa conscientização, porque há diversos homens e mulheres que são verdadeiramente tementes ao Senhor Deus e estão sendo enganados e prejudicados, e inconscientemente enganando e prejudicando os outros também.
E essa é a denúncia de número 91, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de assistência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio e anuncie essa mensagem de número 52, dentre as mensagens de número 30, não, 52, entre as mensagens para a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Para mais longe, glória no Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Fala alguma coisa, pode? A única coisa que eu comunico com vocês todos, peça um templo físico para ir do seu município, estado ou país. Peça um que você vai abençoar muitas pessoas com o nosso desenvolvimento social. Muita gente. Porque nós cremos em Deus como está escrito, não acrescentamos nada, não omitimos nada. E com isso, vai fazer com que as pessoas que precisam de alimento do corpo, o comer, o beber, o dormir, o vestir, o calçar, elas vão ter mais acesso. É isso aí que nós queremos, e isso está lá na parte de Mateus capítulo 25, de 31 a 46. Levar recursos para os necessitados do corpo. E como está em Efésios, e como está também em Tiago capítulo 2, versículo 14 em diante, a fé sem obra é morta. Porque todas as vezes que uma pessoa tem fome, necessidade de alguma coisa para o corpo, a minha fé não vai jamais fazer com que ele venha padecer, se eu não compartilhar com o corpo dele. Precisa. É que o mensado comentou: estou amando ouvir a palavra do Senhor por vocês, que Deus abençoe muitíssimo, amém. E não fique com a palavra do Senhor sozinho para você, compartilhe e convide outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor. E peça um tempo para ir. Exatamente, para mais uma glória no Senhor Jesus. Independente das suas condições financeiras, tá bom? Exatamente. O mensado perguntou qual é aquela missão que vale mais de 70 milhões. Então, tem diversas que valem mais de 70 milhões. Você no meu canal, @milhaofertadim, você vai lá examinar, que você vai encontrar as playlists com todas elas para mais uma glória no nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tem de 200 milhões de reais. Tem de 200, tem de 120, tem de 72, exatamente. Então, tem de 72. E você encontra todas elas lá na playlist do meu canal, @mileofertadim, tudo para Amazon e Glória ao Senhor Jesus. O mensagem comentou, só que a rede social cortou a sua mensagem, eu não sei se isso é uma pergunta ou o que é. Que ele comentou: homem que se diz profeta fala que vai ir na casa da gente 2 ou 3 vezes e não vai e fica aí cortou, fica pedindo alguma coisa, é isso? Olha, já começou a mentira quando ele falou que é profeta. Você é um abençoado e teve um livramento. Exatamente. Você teve um livramento. Porque todo aquele que se dizer que é profeta já está blasfemando, já está mentindo. Por quê? Ou eu afirmo que ele é mentiroso, ou eu falo que o Senhor Jesus é mentiroso, certo? Porque lá em Lucas capítulo 16, versículo 16, Jesus falou bem claro: a lei e os profetas foram até João, e depois dali não teve mais nenhum que fez isso. Então, existe o dom de profetizar, que não é a mesma coisa que uma profecia. Profecia é outra coisa, tá bom? Exatamente. Então, você cuidado. Aqueles que falarem eu sou profeta, sai fora, que tá dando ruim. Exatamente. Profetizar, sim. As filhas de Felipe lá, as 4 filhas dele, profetizavam, não eram mas não era profeta, tá bom? Aquele que era profeta, Ágabo, ele profetizou através do Espírito Santo. Tanto é que ele falou, assim diz o Espírito Santo. Ele profetizou, ele não recebeu profecia, tá bom? Exatamente. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo você na nossa próxima live, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos no @mileofertadim e aqui no @Igrejas Benditas, a partir de 00h07. O pessoal ele comentou: é certo a gente sacrificar tudo que a gente tem, tipo, você tem 10 mil, você tem que colocar aí a rede social cortou de forma nenhuma, de forma nenhuma. Não faça isso nunca, tá? Não faça isso nunca, porque você não tem nenhuma base bíblica para isso, exatamente. Tá bom? Vai lá na Milha Ofertadim, que é também igreja, luz e sal. A igreja Sal e Luz. Sal e Luz, né? Tudo igreja para Sal e Luz, tá bom? Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Peçam de nossos templos físicos na sua região para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E aguardo você na próxima live, meu muitíssimo amém.